Uma amostra de 1 mol de gás perfeito monoatômico com CVM igual a 3,5 GR, inicialmente na pressão de 1 atm e na temperatura de 300 Kelvin, é aquecida reversivelmente até 400 Kelvin a volume constante. Calcule a pressão final, ΔU, Q e W. Então aqui, pessoal, o ponto central é o seguinte: como o aquecimento ocorreu a volume constante, temos que ΔU é igual ao calor, porque ΔU é igual a Q mais W. Não estamos considerando trabalho extra. Como não houve variação de volume, não tem trabalho de expansão. Então, o trabalho já sabemos de cara que é zero. Portanto, ΔU é igual a Q. E a fórmula geral do calor é que calor é igual a capacidade calorífica vezes ΔT. Nesse caso, escrevemos CV, que é a capacidade calorífica a volume constante. O problema nos fornece a CV molar, ok? Qual a relação entre CVM e esse CV aqui? Muito simples. CVM é CV dividido por N. Substituindo aqui, pessoal, eu posso dizer que CV é CVM vezes N, como está colocado aqui. Isso aqui é o 3,5 GR, fica 1,5, vezes 8,314 Joule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Chegamos numa capacidade calorífica a volume constante de 12,47 Joule, Kelvin a menos 1. Agora, basta jogar esse dado aqui. Como eu fiz, pessoal, o ΔT é 100 Kelvin, vezes esse valor de capacidade calorífica, chegamos na resposta de 1,25 kJ. Isso é igual ao valor de ΔU, que é também igual ao valor do calor. E como já falamos, como não há expansão, porque o volume é constante, e estamos desconsiderando trabalhos extras, o trabalho vai ser igual a zero, ok? Para calcular a pressão no estado final, vamos aplicar PV igual a nRT, que eu escrevi aqui, pessoal, ok? O que eu fiz aqui? Ó? P2, pressão do estado 2, é igual a nRT2, temperatura final. Podia escrever aqui V2, mas como o V não muda, tanto faz, ok? Eu posso escrever, pessoal, esse volume em termos da pressão e da temperatura do estado 1. Eu posso escrever P1, V1 é igual a nRT1. E aqui no lugar de V, eu posso colocar nRT1 sobre P1 e o P1 vai ali para cima, ok? Então, depois você vê esse passo com bastante atenção, eu só substituir isso aqui por nRT sobre P para o estado 1. Por que é interessante escrever assim? Porque aqui eu posso cortar NR, NR e basta calcular T2P1 sobre T1, ok? Resolvendo isso, pessoal, temos 400 Kelvin vezes 1 atm sobre 300 Kelvin e chegamos na pressão de 1,33 atm.